Concurso MPU. Se você, concurseiro aí, vai fazer o concurso do Ministério Público da União, eu tenho já algumas informações para vocês que são muito necessárias em relação a esse concurso e a principal e a maior delas é que foi autorizado e tem redação. Vou te mostrar como eu sei disso e tudo que você vai precisar estudar, fazer, compreender para mandar bem nessa redação que tem banca FGV, a banca que dominou os concursos de 2024. E aí, no primeiro trimestre de 2025, esse edital deve estar disponível para mim, para você e para todos os concurseiros interessados. Então, você vai sair na frente e já vai entender tudo o que você tem que fazer na redação do MPU. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Redação. Aí, toda semana tem vídeo novo para vocês. Tem muito conteúdo e tem a nossa principal plataforma de correção que está disponível para vocês aqui embaixo, para que você aprenda a escrever redação, para que você não entre nessa ideia de comprar um curso novo de redação a cada edital novo. Não, você precisa aprender a escrever redação e quando você entende a base de um texto, quando você entende o que você faz dentro de um texto dissertativo, argumentativo, expositivo, você entende a escrita, você não precisa mais adquirir nenhum outro curso. Isso é uma coisa muito importante para você. Além disso, entender aquilo que você erra, entender aquilo que você acerta faz muita diferença quando se fala de redação, porque entender toda essa teoria que tem aqui disponível no YouTube, disponível em outros sites, é muito legal, é muito importante. Mas será que na prática você realmente consegue colocar toda essa teoria em prática? Porque não é isso que a gente vê na avaliação e na hora das notas recebidas nos concursos. A redação ela sempre é classificatória e sempre ela é eliminatória. Então é muito importante que você estude redação desde já. Não deixa para estudar redação quando sair o edital. Bom, agora que você já deixou seu like, já ativou a notificação e quer aprender mais sobre o Ministério Público da União, entender por que tem redação, primeira coisa, bom, o Ministério Público da União, o órgão organizador aí do concurso público, que não é a banca organizadora, mas é o órgão que requer as vagas e autorização, ele sempre vai mandar e deixar disponível naquele leilão de qual é a banca que vai conseguir fazer esse edital, ou é aquela que vai conseguir cumprir todas as exigências e vai fazer essa aplicação. Então, dentro disso, existe um barema que é colocado e dito quais são as questões, quantas de língua portuguesa, quantas de raciocínio lógico, quantas de informática, quantas de direito civil, direito penal, enfim, é colocado tudo isso. Nesse documento, constante a redação. Então, a gente sabe que terá redação e só não terá redação, terá para todos os cargos, exceto para polícia, ok? Então, dentro do Ministério Público da União, para os cargos policiais, não terá redação, tá? Não terá redação porque terá outros tipos aí de avaliação, como o teste físico, por exemplo, isso encarece e a redação é retirada. Bom, a gente já tem essa informação e a segunda informação é que será a banca FGV, o que nos dá aí um pulo muito importante para conseguir compreender as últimas redações que a FGV aplicou, porque agora em 2024 a FGV fez muitos concursos, principalmente no segundo semestre, como carreiras policiais, como carreiras de tribunais. Então a gente já tem um panorama aí de como foram aplicados os últimos temas, de como ela exigiu a correção, de como ela exigiu a temática, a quantidade de linhas, né? Como foi feito assim a divisão. Valorizou mais o tema, valorizou mais a argumentação, valorizou mais a progressão de texto, valorizou mais a norma culta. Como isso acontece em relação à FGV? Então, tendo tudo isso, entendendo tudo isso, fica muito mais fácil de entender o que vai ser cobrado no MPU, que é uma tendência. Gente, o MPU é um concurso assim com uma grande expectativa. Deixa eu fazer uma comparação para vocês, que no Ministério Público do Paraná, fazendo só uma comparação para vocês em relação até à banca diferente, que foi a banca OCP. O tema que foi cobrado não tinha envolvimento com a carreira. O tema falou a questão da reciclagem e da conscientização do lixo. Então, temas diferentes. Bom, por que eu falo em relação ao tema que foi do Ministério Público do Paraná e olhando para o Ministério Público da União em relação à redação, o que a gente sabe sobre a FGV? Primeiramente, a gente sabe que a FGV veio numa tendência no segundo semestre de não cobrar temas relacionados à profissão.
Ela dividiu um pouquinho. Quando ela trouxe, por exemplo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela perguntou quais eram as vantagens e desvantagens da utilização de câmera no fardamento. Mas, recentemente, nos últimos 3 concursos, a FGV fez uma coisa que facilitou para uns e dificultou para outros, que foi pegar nichos, da população. Exemplo, falar assim, ó, que o êxodo rural contribuiu para problemas sociais. Aí ela olha para o concurseiro e diz assim: "Você, concurseiro que está aqui vendo a minha prova, diga para mim qual é o maior problema social causado pelo êxodo rural, argumente e aponte soluções". E aí você tem que desenvolver, escolher, falar: "Opa, espera aí, será que foi a quantidade de trânsito? Será que é o planejamento das cidades? Será que é a violência? O que será que é?". Então ela entrega isso para vocês. Só que ao mesmo tempo ela vem numa perspectiva que te ajuda muito, porque parece muito com o Enem, não é tema que surpreende, não é filosófico você olhar e falar assim: "Nossa, o que é sucesso na sociedade?". Não, não traz isso. Então, é muito mais palpável em relação a essa temática. O que a gente pode esperar aí para o MPU? A mesma ideia, trazendo aí uma contextualização de problema social, olhando para um determinado recorte e escolhendo uma argumentação a ser feita. Também recentemente, agora em 2024, trouxe uma temática sobre a questão financeira, a organização financeira das famílias, o quanto é difícil fazer uma organização financeira. Bom, mais uma vez, é problema social. Então você já sabe, olha para o MPU, olha para a redação e pensa assim, ó. Vou olhar, vou pensar nos argumentos, negligência do Estado, lacuna educacional, porque problemas sociais estão em evidência na FGV. Mas você também tem que entender que uma redação não é feita apenas de tema e adivinhar o tema também não é algo tão fácil assim. A gente tem uma perspectiva de tema, mas adivinhar mesmo ninguém adivinha, só na hora da prova. Agora, você tem que se atentar a como acontece a correção, porque cada banca, já que apresenta a redação de uma maneira diferente no pedido de tema, também faz a correção de uma forma diferenciada aí. E a FGV costuma trazer 3 pontos macro de avaliação. Primeiramente, tema. Ela avalia o tema. Numa escala, quando ela cobra 10 pontos na redação, ela traz 3 pontos só na avaliação do tema. Outro ponto importante: progressão de texto. Então, dentro da progressão, ela costuma fazer a mesma cobrança, o mesmo valor equivalente ao tema, numa proporção de 10 mais 3 pontos. E depois ela divide a norma culta em 2 fases: a seleção vocabular, que geralmente vale 2 pontos, e a norma culta, que vale mais 2 pontos, com desconto aí de 0,1 por erro. E quando eu olho isso, tema, progressão textual e seleção, vocabulário e norma culta. O que eu entendo de cada um? Você entende que no tema, a correção da FGV vai entender se você, primeiramente, conseguiu realmente entender a proposta de tema e escrever dentro do tema. Sabe quando você não deixa evidente lá a sua tese, você não deixa evidente que o seu argumento implica naquele tema? Começam os descontos. Então, a retomada e diluição do tema sempre sendo colocado ao longo de todos os parágrafos é premissa da FGV. Você precisa. Assim como é nesse item tema, que ela vai avaliar o quanto você compreendeu. Será que esse argumento realmente é um argumento? Ou será que lá no meu desenvolvimento eu fui falar sobre mais a solução? Não, eu preciso argumentar. Então é dentro do tema, da avaliação de tema, que você perde ponto com isso. Segunda parte, progressão textual. Dentro da progressão textual, a FGV avalia se você escreveu dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo, se na sua introdução tinha que ter tudo que tem numa introdução, se no seu desenvolvimento você argumenta, se na sua conclusão você soluciona, porque sim, a FGV pede solução, e também olha os conectivos, olha a coesão, olha a coerência, tudo na progressão do texto. Por exemplo, não adianta você fazer uma citação lá na conclusão. Citação é na introdução ou no desenvolvimento. Senão isso daí você já não progrediu o texto corretamente e a FGV vem e tira a sua nota.
Depois, quando se fala de seleção vocabular, você tem que entender, e para o MPU vai fazer muita diferença, porque a gente tem um público muito qualificado, que é não usar coloquial. Tem que usar norma culta. Quando você usa coloquial, por exemplo, gírias, modo de falar, eu aqui com vocês, apesar de ser uma aula, é mais coloquial do que formal. Eu uso gírias, eu uso maneiras de me expressar. Então, na seleção do vocabulário, e isso não é uma palavra errada, muitas vezes, só que você acaba tendo desconto porque ela não era adequada. Um erro clássico, você usa o através, que significa atravessar, quando você deveria usar o por meio de. É por meio da lei, não é através da lei. E aí, é na seleção vocabular que essa palavra que não está errada é descontada. E, por fim, a norma culta. Aí, gente, norma culta é matemática. Acento errado, colocação pronominal errada, ok? Ortografia errada vai sair da norma culta. Ah, eu escrevi uma palavra que deveria ser com letra maiúscula em minúscula. Vai ser descontado aí. Beleza, gente? Assim, panorama geral MPU. Claro que vai ter muito mais conteúdo aqui no Redação Online para vocês, as correções de redação aqui, banco de temas, professores especializados em corrigir a FGV, tudo isso para vocês. Então não fica de fora, entende, porque esse concurso é muito importante e você tem que começar a se preparar desde já. Beleza? Conta comigo, fica grudadinho aqui na Redação Online, não perde as lives de 2025, ó, uma beijoca!